Rapaziada, sim, eu tô voltando no canal, o último vídeo aqui segue ali para vocês assistirem, mas tem novidade de última hora. O Internacional anunciou um novo reforço, surpreendendo a todos, reforço que vem do Paraguai, reviravolta sobre a situação de Elian Irala, volante de 20 anos argentino que estava vindo do São Lourenço. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Ainda vocês podem assistir o último vídeo, tá? Ele tá de pé, tem muita informação importante sobre o William, que o Inter ainda pretende contratar, sobre a venda do Wanderson, os anúncios de hoje, os retornos de Alan Patrick e Borré. Tem muita coisa no último conteúdo que segue de pé. Esse conteúdo, sem mais delongas, é para falar do novo reforço do Inter, da reviravolta sobre um volante. Tudo isso nesse conteúdo, por isso eu peço a força de vocês deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Não esqueçam de fazer isso porque dá uma força enorme aqui pro canal, tá certo, gente? Bom, vamos lá, eu quero começar falando de arrancada do novo reforço do Inter, Óscar Romero, meia paraguaio de 32 anos, irmão gêmeo do Ángel Romero, atacante ídolo do Corinthians já há algumas temporadas, artilheiro da Neoquímica Arena lá em São Paulo. O irmão dele, que sempre foi falado, né? Muito se brincava, tem um irmão bom, tem um irmão ruim. Eu tenho uma ideia diferente do que eu tô vendo as pessoas falando, tá? Eu lembrava de todo mundo falar, e os jogos que eu acompanho ele desde o Racing em 2016, não é 15, 2016 ele tava no Racing, e eu gostava muito dele no Racing. Depois ele foi para outros mercados, enfim, jogou na Turquia também, na Argentina jogou no Boca, recentemente foi bem, antes de ir pro Botafogo, que ele não teve tanto destaque, era reserva. E o Óscar Romero tá contratado pelo Internacional, ele tava livre no mercado. Talvez vocês lembrem que no finalzinho do ano passado esse jogador foi oferecido ao Inter. O Inter falou, obrigado, não vamos contratar agora, mas vamos ficar com esse nome aí e vamos analisar a sua situação. E não teve novidades sobre o Óscar Romero. Acontece que na calada da noite, ninguém esperava, o Inter acaba por anunciar então o Óscar Romero, 32 anos, meia paraguaio, que, como eu disse, estava livre no mercado, não estava mais no Botafogo, terminou o contrato, ele deixou o clube carioca, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ganhou títulos também em outros clubes que ele passou, e agora está chegando ao Internacional. Já agora, nesse final de semana, deverá estar aqui e é aguardado em Porto Alegre com um contrato até dezembro, tá? Um contrato de 1 ano, e pelo que eu apurei, tem aí possibilidades de renovações, tá? Para depois desse contrato. Tá tudo bem definido contratualmente de que ele faz 1 ano e aí dá para ativar a renovação dele, inclusive com uma dessas cláusulas sendo de renovação automática. Vamos ver como é que vai ser esse Óscar Romero aqui no Inter. No Botafogo, ele, apesar de ter sido campeão, não teve tanto brilhantismo. É um meia que vem para ser uma reposição ao Alan Patrick, algo que o Inter não tem hoje, porque o Gabriel Carvalho tá no departamento médico. Depois que o Gabriel Carvalho voltar, ele já vai estar prestes a deixar o Inter, porque quando der agosto e fizer 18 anos, ele vai para o Al-Qadsiya lá da Arábia Saudita. Mas então, o Óscar Romero, 32 anos, meia, que pode atuar também aberto pelo lado, tá? Ele é um jogador que, inclusive no Botafogo, tá? Ele mais atuou entrando aberto pelo lado, algo que o Roger gosta bastante, esse meia que joga também pelos lados, do que de fato como um meia centralizado, tá? Mas é a posição de origem dele, meia. Ele vem para ser um reserva para o Alan Patrick, mas quando necessário também pode atuar caindo pelos lados, tem qualidade suficiente, tem características para isso, tá? Até na nota do Internacional tá aqui. Óscar Romero, na última temporada pelo Botafogo, contribuiu para as conquistas da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Além da sua atuação no futebol brasileiro, Romero acumulou passagens significativas por ligas de destaque na Argentina, Espanha e Turquia, demonstrando sua capacidade de adaptação a diferentes estilos de jogo e culturas. Pela seleção paraguaia, estreou em um amistoso contra a Alemanha, desde então 58 jogos e 4 gols pela Albirroja, tá? Jogou Copa América de 2015, 16, 19 e 21. Ele é de 4 de julho de 92, né, de 92, então ele faz 33 anos no mês de julho, 1,76 m, meio campista, aí passagem pelo Cerro, pelo Racing, pelo Xangai Shenhua da China, o Alavés da Espanha, São Lourenço, Boca, Pendikspor da Turquia, Botafogo e agora o Inter. Óscar Romero, novo reforço do Sport Clube Internacional. Agora eu quero falar aqui, tá, sobre o Irala, porque
Muitas informações têm se desencontrado e eu trouxe no último vídeo, é importante que vocês entendam isso, que o Irala estava acertado com o Inter. E eu ressaltei isso aqui. Com o Inter, o Irala estava acertado. E eu falei no último vídeo ainda. O São Lourenço está incomodando nessas últimas horas, antes do fechamento da janela de transferências, com algumas questões contratuais. E aí tem detalhes aqui, tá? Porque agora eu tô a minutos de fechar a janela e a última informação que a gente recebe é de que o Irala não deve jogar no Internacional. Entre Inter e Irala estava tudo certo, tá? Questão contratual, questão de salário, seria um empréstimo de uma temporada. O Inter estava acertado, o dia inteiro acertado com o São Lourenço. E aí ali por volta... E aqui eu quero trazer esse bastidor, tá? O Inter estava acertado com o Irala, beleza? O Irala topou vir pro Inter, já não estava mais jogando o mesmo futebol que fez o Inter se encantar por ele lá no São Lourenço. Nas últimas 2 semanas estava sendo bastante criticado pelo torcedor da equipe argentina. E o Inter se acertou com o São Lourenço. O Inter estava acertado com o São Lourenço, tá? E aí o que acontece? Ele viria por empréstimo, com uma opção de compra que se tornaria uma obrigação de compra. Explico. O Inter pagaria $400 mil pelo empréstimo dele a Irala. Eu até converti aqui antes para gravar o último vídeo. Isso dá R$2.300.000 o Inter pagaria só pelo empréstimo, tá? E aí ele teria uma opção de compra, tá? Por parte do Inter, mas que ela se tornaria uma obrigação de compra caso ele atuasse 50% dos jogos do Inter no ano, desde a sua chegada, é claro, atuando pelo menos 30 minutos em cada uma dessas partidas. Aí ela iria, se acontecesse isso, de uma opção de compra para uma obrigação de compra. O Inter teria que comprar ele em um ano por $3 milhões. $3 milhões, $17.600.000. Só que o que acontece? Tava tudo acertado com o São Lourenço, com o Irala, com o empresário do Irala. E ali por volta das 7h30, 8h, 8h30 da noite, o Inter pressionando, tá, me manda os documentos, a gente precisa assinar tudo, vamos correr porque meia-noite fecha a janela aqui, eu não vou mais poder contratar ele, teria que ser só no meio do ano. E o São Lourenço começou a demorar, começou a não enviar os documentos, começou a atrasar a negociação, a finalização do negócio, né? Só tinha que enviar o documento do empréstimo, os documentos do jogador para ele poder ser registrado aqui, tudo certinho. E aí, o Inter recebe um comunicado, uma ligação, de que o São Lourenço queria alterar algumas coisas ainda no contrato. E aí o Inter questionou o que o São Lourenço queria alterar no contrato. Eu não tive detalhe sobre tudo que o São Lourenço queria alterar, mas o que eu ouvi é que eram questões pequenas do contrato e que incomodaram o Internacional. O Inter ficou muito incomodado, muito irritado. O presidente Barcelos, o D'Alessandro, que era um grande incentivador do negócio, também ficou muito irritado. E aí o Inter disse, se vai mudar assim, eu não vou contratar o Irala. É para ser o que a gente combinou, ou senão a gente não contrata o Irala. O Inter foi taxativo ao dizer isso ao São Lourenço. E até o momento não foi dada uma nova resposta pelo São Lourenço. Tá terminando o tempo, tá? No momento que eu tô gravando tá faltando aí minutos para fechar a janela e o Irala não deve então ser jogador do Inter pela última resposta que eu recebi por conta das atitudes e desse movimento feito pela equipe argentina. Gente, o último vídeo, sem ser esse, tá de pé ainda. Eu falo da contratação do William, que ainda é um desejo do Inter, e eu explico o que o Inter tá pensando sobre ele. Falo sobre o jogador que foi vendido, foi anunciado para o novo clube hoje, quem foi anunciado hoje pelo Internacional, além do Oscar Romero, que é tema desse vídeo. A gente falou sobre os retornos do Alan Patrick e do Borré, tá? O que vai acontecer em relação a eles, tudo isso no último conteúdo. Então depois que terminar esse, deixa o like, comenta tua opinião e vai pro próximo vídeo, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.